Nesse vídeo eu vou te ensinar a diferença entre uma oração coordenada e subordinada. São passos simples para você aprender esses dois conceitos que são bem diferentes. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia e hoje eu vou te ensinar aí a diferença, tá? O primeiro passo, a diferença para você entender o que é uma oração coordenada e uma oração subordinada, tá? Esse assunto é muito profundo, muito longo, mas esse é o primeiro passo para você aprender de uma vez por todas, tá? Então bora pro quadro para eu te explicar tudo direitinho. Coloquei aí no quadro 4 frasezinhas, tá? 4 períodos para você analisar e coloquei o seguinte ali embaixo, tá? A oração coordenada é uma oração que tem independência sintática, enquanto a subordinada, dependência sintática. Caraca, professor, já não entendi nada. Não sai do vídeo. Eu vou te explicar o que é isso na prática que você vai falar. Meu Deus, era isso? Era isso, tá? Então bora pra frase aí, número 1. Frase número 1 vai dizer o seguinte: acordou atrasada naquela manhã. É coordenada ou subordinada aí esse período? Coordenado ou subordinado? O que você tem que fazer é um checklist. Então, bora pro primeiro passo. Primeiro passo, achar o verbo. Então, bora lá. Vamos procurar o verbo aqui. Acordou atrasada naquela manhã. Achei o verbo. Perfeito? Bora achar também o verbo da número 2. Acordou atrasada naquela manhã, levantou-se rapidamente. Bom, professor, acordou e outro verbo aqui, levantou-se. Já achou aí o verbo da 3? Ah, já, professor. Disse e acordou. O verbo da 4? Tinha e chegaria, tá? Lembrando aqui, deixa eu passei um pouco do ponto aqui, né? Calma aí rapidinho. Aqui o verbo é levantou, tá? Enfim. Agora a gente fez isso. O primeiro passo é você achar o verbo. Depois que você encontrou os verbos, a gente vai analisar todos os períodos, tá? Então, olha só. Acordou atrasada naquela manhã, tá? Quando a gente está falando aí de dependência ou independência, é o seguinte. Algo que é independente, ó, o nome já diz, não depende de ninguém. Então, olha só. Quando a gente está trabalhando a número 1, acordou atrasada naquela manhã, você vai pensar o seguinte. Tem tudo dentro desse período? Tem sujeito? Bora fazer esse checklist aqui, ó. Tem sujeito, tá? Tem o verbo? Tem complemento? Seja ele um adjunto ou um complemento do próprio verbo? Tem tudo isso? Bora pensar então. Acordou atrasada naquela manhã. Tem sujeito? Vamos lá. Sim, professor, porque eu posso falar ele ou ela. Eu sei que é ela porque está atrasada. Então, ó, checklist, achei o meu sujeito. Tem o verbo? Tem, eu já achei o verbo. Beleza, agora olha só, vamos ver os complementos. Quando eu falo assim, ó, naquela manhã, tá? Naquela manhã, aqui é o meu adjunto adverbial. Belezinha. Quando eu tô falando atrasada, isso aqui é uma qualidade ou característica, é claro, do sujeito. Então eu posso dizer que é um predicativo do sujeito. Perfeito. Então, tem um complemento ali. Tem tudo dentro dela. O que acontece? Depois que eu fiz esse checklist, sujeito, verbo e os complementos, se eu observei que dentro daquela oração tem tudo isso, eu posso dizer então que essa oração aqui, né, que esse período é um período coordenado, é uma oração coordenada. Isso porque, gente, olha como é que é fácil. Se eu tenho tudo dentro daquela oração, tudo bonitinho, é uma oração independente, sintaticamente, viu? Essa oração não depende de nenhuma outra, ela só se basta, viu? Então, vamos fazer agora esse passo a passo aí na frase de número 2. Bora então para a frase número 2, aproveita, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, tá? E apoie sempre esse canal aqui e apoie também qualquer professor que tem um canal aqui no YouTube, porque quando você compartilha, quando você se inscreve, você ajuda muito nós professores aqui do YouTube, tá? É com muito amor que a gente faz isso para vocês do outro lado, tá? Então aqui na número 2 tem o seguinte: acordou atrasada naquela manhã, levantou-se rapidamente. Já achei o verbo. Só que eu estou observando aqui que são 2 verbos. Então, para facilitar a minha ação, a minha análise, né, para saber se é coordenado ou subordinado, eu separo então por bloco, tá? Bloco de verbo. Então aqui o primeiro bloco, acordou atrasada naquela manhã.
e depois eu tenho levantou-se aí rapidamente. Separei em bloco para facilitar. Depois disso, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o checklist. Procurar no primeiro bloquinho, acordou atrasada naquela manhã, fazer isso aqui, gente, ó, procurar sujeito, verbo e complemento. Então, quando eu falo acordou atrasada naquela manhã, como eu já fiz em cima, já facilita, né? Ela é o sujeito, então check aqui, é pro lado do sujeito. Naquela manhã é meu adjunto. A atrasada aí é uma característica do sujeito, é um predicativo aí do sujeito. Então, quando eu falo acordou atrasada naquela manhã, tem tudo ali dentro: sujeito, verbo e complemento. Então, essa primeira parte aqui, esse primeiro bloquinho, se tem tudo ali dentro, é uma oração coordenada, tá? Perfeito, ótimo. Vamos observar então o segundo bloquinho que a gente fez, que a gente separou. Levantou-se aí rapidamente. Ó, pensa comigo, você tem que achar sujeito, fazer o checklist. Quem levantou-se rapidamente? Ela ou ele, né? Se você for olhar separadamente, pode ser ele, pode ser ela, mas a gente já sabe que tem a ver com ela, né? O sujeito aqui. Então, ela levantou-se. Sujeito aqui, achei o sujeito desinencial, tá? Levantou-se é meu verbo, já achei. Rapidamente aqui, gente, ó, é um adjunto adverbial de modo, como ela levantou. Então, repara comigo aqui, ó, só nesse segundo bloco. Ela levantou-se rapidamente, a gente teria levantou-se rapidamente. Tem sujeito? Tem, desinencial, tá? Tem o verbo? Tem, a gente faz sempre aqui o checklist, tá? Tem o verbo? Tem. Tem o complemento desse verbo? Tem, né? Tem até um adjunto adverbial, dando ali a ideia para esse verbo. Então também, se tem tudo ali dentro, isso aqui, se tem tudo, fez o checklist, viu que tem tudo, é uma oração coordenada, tá? Lembrando, gente, que nós temos dentro da coordenada outras classificações, mas isso aqui não é o intuito desse primeiro vídeo não, tá? Aqui é só pra gente saber realmente a diferença entre subordinação e coordenação. Agora a gente vai para a frase número 3 para observar se tá tudo completinho ou se depende ali de uma outra coisa para ter sentido completo, tá? Já separei também o verbo, então beleza. Ela disse que acordou atrasada. Então, se eu tenho dois verbos, eu vou separar também por bloco. Então, ela disse, primeiro bloco, e o outro bloco é que acordou atrasada naquela manhã. Depois que eu separei os blocos, né, vou ver se é por coordenação ou subordinação. A gente faz o checklist. No primeiro bloquinho que a gente separou, ela disse, tem sujeito? Tem, professor. O ela, sujeito simples. Tem o verbo? Ó, o checklist. Tem. Muito bem. Agora, quando eu falo assim, disse. Disse o quê? Esse verbo, ele pede um complemento. Ele tem que ter uma outra coisa ali pra gente entender ele por completo. Só que acontece o seguinte, esse complemento do verbo dizer não está dentro desse primeiro bloco. Ó, se tá faltando alguma coisa, aí a gente não tem período por coordenação. Faltou alguma coisa, um complemento aqui no caso, né? E esse complemento tá onde, gente? Tá na outra oração. O complemento do verbo dizer, a ideia, tá aqui, que acordou atrasada naquela manhã, está na segunda oração. Ou seja, a gente tem uma relação de dependência, porque esse primeiro bloco não funciona sozinho, ele vai precisar aqui desse segundo bloco, vou até colocar de verde, vai precisar desse segundo bloco para ter sentido, tá? Então, gente, se tá precisando de alguma coisa, o que acontece? Esse período aqui, esse período não, né? Essa segunda oração, esse segundo bloco aqui, é minha oração aí subordinada, tá? Perfeito. Por quê? É ela que completa a ideia da primeira. Então você viu que na subordinada tem que ter essa relação. Eu preciso de uma outra para eu ter o sentido completo. Pensando nisso, bora analisar aí a número 4. Então aqui no número 4 eu tenho tinha, que é o verbo, e chegaria, tá? Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Tinha, tá? E chegaria. Então, ó, chegaria. Não, outra cor. Essa cor aqui. Chegaria. Perfeito? Ótimo. Dois verbos separo então por bloco. Então o primeiro bloco é tinha certeza, tá? E o segundo bloco de que chegaria atrasada. Agora a gente faz o nosso famoso checklist, que é o quê? Sujeito, verbo e complemento. Bora ver isso. Tinha certeza. Quem tinha certeza? Ela, né? Que é o nosso sujeito.
ela tinha certeza. Então já achei o primeiro tópico do checklist ali, o sujeito. Ela tem verbo? Tem, tinha. Tinha o quê, né? O verbo ter tá precisando de complemento. Tinha certeza. Ótimo. Então, ó, tem sujeito, verbo e tem o complemento desse verbo. Só que olha que interessante. Apesar de ter o complemento do verbo ter, tinha o quê? Certeza? Quando a gente fala certeza, não fica faltando alguma coisa? Tinha certeza. Tá, mas certeza do quê? Tá faltando informação. Ou seja, a informação desse primeiro bloquinho aqui está no segundo bloco, de que chegaria atrasada. Então esse segundo bloco está completando a ideia do primeiro, porque certeza está precisando de coisa aí. Então o que acontece? Esse que completa é o que a gente vai chamar de subordinado. Então vamos colocar aqui subordinada. O que a gente pode observar é exatamente isso. Para a gente identificar uma oração coordenada da subordinada, é só você primeiro, claro, encontrar os verbos e perceber, fazer o checklist para a gente não errar. É você perceber o seguinte: tem sujeito, verbo, complemento, a ideia está completa? Se a ideia está completa, essa oração é independente. Sintaticamente tem tudo ali, os termos todos que a gente mais conhece dentro da sintaxe. Agora, se falta alguma coisa, se falta o complemento de um verbo, se falta o complemento de um nome, e esse complemento, como nas frases 3 e 4, esse complemento está em outra oração, está em outro bloquinho, aí então eu tenho uma oração subordinada, porque eu dependo de outra para ter sentido. Viu que esse primeiro passo é bem tranquilo, é só você separar verbo e fazer o nosso famoso checklist que eu tenho certeza que você já aprendeu. Sujeito, verbos, complementos. Viu que tem tudo, tá tudo certinho, coordenada. Faltou alguma coisa, só pode ser subordinada. Tranquilo essa parte aqui, tá? Lembrando sempre que esse assunto ele é mais profundo, mas esse aqui é só o primeiro passo pra gente entender aí os tipos de orações que existem, tá? Já vou ficando por aqui, aproveita e se inscreva no canal mais uma vez, se você ainda não é inscrito, tá? E eu te espero, é claro, no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.